A boca. Olá, pessoal da primeira série. Boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei a hora que vocês vão assistir esse vídeo. Então, estamos aqui para mais uma atividade dessa segunda-feira. Hoje a gente vai falar um pouquinho. Eu sei que alguém, antes que alguém diga, tem coisa que você viu no outro slide, na semana passada. Diga, mas ali foi um resumão geral de tudo de citologia. Então, a gente vai falar algumas coisas de novo que são importantes, né? Para revisar, não tenho pressa nenhuma. E para a gente entrar em membranas plasmáticas. Ok? Membranas, no caso, plasmática, parede celular, celulose, etc. São os revestimentos celulares. Mas primeiro a gente vai falar um pouquinho da teoria celular, o que é célula, essas coisas. Ok? Vamos trabalhar. Como a gente viu na última aula, a teoria celular ela envolve diversos conceitos. Né? A primeira delas é a descoberta da célula, em 1666, pelo nosso querido Robert Hooke, inglês, né? Robert Hooke foi assim, ele observou pedaços de cortiça, ele tinha o seu microscópio rudimentar quer dizer, um microscópio bem simples, né? Aí ele pegou aquele pedaço de cortiça que eu comentei na última vez a vocês. Toqueiro chato. E cortiça é tecido vegetal morto. Alguém já viu a rolha que fecha a garrafa do vinho? Ponto, que a gente tira com saca-rolha. A rolha, aquela rolha ali, é cortiça. É uma parte da planta, um tecido morto. Né? E esse tecido morto, ele é observado por Robert Hooke. E ele começou a ver espaços vazios, como o tecido era morto, mas tinha um espaço onde tinha alguma coisa dentro. O espaço vazio, em latim, quer dizer cela. Isso mesmo, cela de cadeia, essas coisas. Né? Que gerou a palavra célula. Foi aí que ele descobriu que todos os seres vivos, na teoria, né, eram formados por células. Certo? No caso, ele estudou, cuidado, que já vi cair questões e as pessoas erraram. Ele estudou inicialmente célula vegetal, morta. Não foi célula animal. Aí depois veio dois carinhas, em 1838. O nome é meio estranho, mas eu chamo ele de Schleiden e Schwann. O Schleiden, a gente chama de Schleiden e Schwann. Eles estabeleceram o que ficou conhecido como teoria celular. Cuidado, teoria celular diz o quê? Todo ser vivo é formado por células. Lembre-se que quando ninguém conhecia os vírus ainda. Daqui a pouco a gente fala. A gente sabe que a teoria celular foi mais tarde derrubada, pois os vírus não são formados por células. São considerados seres vivos. E a gente teve um novo conceito que diz o seguinte: todo ser vivo é formado por células, exceto os vírus, que são acelulares. Aí é o microscópio rudimentar, parecido com o do Robert Hooke, né? Hoje é um microscópio óptico, mas nessa época aí era muito diferente, era muito menos potente que os microscópios de hoje. O microscópio óptico, a gente vê a célula, vê o limite da célula em volta, vê a bolinha do núcleo, mas a gente não consegue ver exatamente dentro do núcleo. O que tem na membrana, por exemplo. Aí só o microscópio eletrônico, que é mais potente, consegue nos mostrar. Relembrando, segundo a lei da teoria celular, diz o quê? Foi o cara chamado Rudolf Virchow, em 1855. Omni célula é célula. Ele diz que toda célula se origina de outra célula. É um outro conceito que foi adicionado à teoria celular. A terceira lei da biologia celular, vamos lá. A célula é a sede das reações metabólicas do organismo. Todas as reações metabólicas do organismo ocorrem a nível de célula, dentro das células. É no coração? Mas dentro das células do coração. As reações acontecem no estômago? Mas dentro das células do estômago. Né? São reações do metabolismo. É dentro dos músculos? Não, dentro dos músculos sim, mas dentro das células musculares. As reações acontecem nos neurônios? Sim, dentro do neurônio. Dentro do cérebro, mas dentro do neurônio no cérebro. E eles dizem, quarta lei da biologia celular, que diz que a célula é a nossa sede da hereditariedade. É lá dentro que a gente encontra o DNA, que é o nosso código genético. Então, a célula é a sede da hereditariedade. Essa transmissão de pai para filho do nosso código genético é a nível celular. Aí, repetindo, só para a gente relembrar, a teoria celular moderna, todos os seres vivos são formados por células, a célula é a unidade morfofuncional,
fisiológica dos seres vivos. Todas as células surgem de outras já pré-existentes. E a menor unidade da vida é a célula. E os vírus são acelulares, os únicos seres vivos que não são formados por células. Eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Tanto que a palavrinha acelular foi criada exatamente por conta dos vírus. Não são formados por células. Mais uma vez, só para a gente enfatizar, já falamos, unidade genética. Aí, para mostrar que as células elas não são iguais em forma, tamanho. Existem células arredondadas, circulares, ovoides, ovócitas, células que têm ramificações, células achatadas, células compridas, células longas, células com poucos núcleos, com um núcleo, uninucleadas, células plurinucleadas. Então, existem células de vários tipos diferentes e formas. Mas todas elas são originárias do mesmo grupo celular, lá da medula óssea e das células tronco do embrião. Tipos de células do nosso corpo. Nosso corpo tem cerca de 200 tipos de células diferentes. Sua forma varia de acordo com a função. O código genético de cada célula do nosso corpo é igual, só que cada uma vai expressar um tipo de célula de tecido diferente, com função diferente. Então, ela tem formas e tamanhos diferentes. Por exemplo, nós temos as células de defesa, os leucócitos, ou glóbulos brancos. Nós temos aqui uma célula estrelada, em forma de estrela, chamada neurônio, a célula nervosa. Nós temos células arredondadas, ou em forma de disco, discoides, como os glóbulos vermelhos ou hemácias. Nós temos células fusiformes, em forma de fuso, compridinha, que são as células musculares. Nós temos células reprodutoras, como o espermatozoide e o óvulo. Nós temos células cúbicas, em forma de cubo, e cilíndricas, em forma de cilindro, formadas pelas camadas da pele. Aí é só para mostrar que tudo começa a partir daquela célula ovozigoto, que ela foi formada pela união do espermatozoide com o óvulo, formando a célula tronco, que ela é totipotente. São as primeiras células que existem no organismo do indivíduo, podem dar origem a um organismo completo. Ela forma o embrião, com 5 dias, já tem células multiplicadas, que são pluripotentes. Elas podem multiplicar-se indefinidamente, para sempre. E originam todos os tipos de células do nosso corpo. Aí nós temos como exemplo aqui, a parte de fora forma ectoderme, forma pele, sistema nervoso. A parte do meio, mesoderme, aqui é ectoderme, aqui é mesoderme, forma o sangue, o esqueleto e rins. E a parte mais de dentro, que é a endoderma, forma sistema digestivo, digestório agora, sistema respiratório, circulatório e entre outros. Aí essas células aqui, elas já são multipotentes, elas são especializadas num tipo de célula e tecido. Elas só formam um tipo de tecido, cada uma forma o seu tipo específico. Como a ectoderma que eu falei, que forma pele, sistema nervoso e outros mais. Mesoderma, sangue, esqueleto, rins. E a endoderma, sistema digestório, respiratório, urinário. A partir delas surgem as células unipotentes. A sua função está definida. Essas células não podem originar mais do que um tipo celular. Por exemplo, as células que dão origem aos neurônios, células especializadas. Células maduras, diferenciadas. Existem as células musculares também, a célula sanguínea, a partir daí, célula óssea, célula pancreática, elas não se transformam mais em outras células diferentes. Aí existe tipo de célula quanto o ciclo de vida, quanto tempo elas vivem, desde que nascem, se são formadas. São 3 tipos de células, quanto ao ciclo de vida. Células lábeis, células estáveis e células permanentes. O que são células lábeis? São células dotadas de um ciclo vital curto. Elas duram pouco tempo. Continuamente produzidas pelo organismo. Já como elas morrem rápido, o ciclo de vida dela é rápido, o organismo produz o tempo todo. Permite o crescimento e a renovação constante dos tecidos onde ocorre. Exemplos, glóbulos brancos, leucócitos do sangue, os glóbulos vermelhos, hemácias e células da pele, células epiteliais de revestimento.
Nós temos o segundo grupo de células, são estáveis. Elas são mais diferenciadas. Elas demoram mais tempo. Elas têm longa duração. Elas se reproduzem e se regeneram. Dentre as células estáveis mais comuns, podemos citar os osteócitos, que são células ósseas adultas, que formam os ossos. Os hepatócitos, células do fígado. As células pancreáticas e as células da musculatura lisa. Nós temos os músculos esqueléticos aqui do corpo, que servem para os movimentos. Nós temos o músculo cardíaco do coração. E nós temos a musculatura lisa, célula muscular lisa, que são as células dos órgãos internos, como o estômago, o intestino. Eles têm um músculo, né, que ajuda até a empurrar o alimento para frente, e outros órgãos também. Essas células aí, elas também se regeneram e vivem muito tempo e se reproduzem. E o terceiro grupo especial é o grupo mais danado que existe aí. Perdeu, lascou-se. Viu, gente? São as células permanentes. Altamente diferenciadas, têm funções muito especializadas, duram a vida toda do organismo. Elas não se reproduzem e nem se regeneram. Se você lesionar uma célula dessa, ela pode até se recuperar, se for uma lesão simples. Mas se você lesionar causando morte celular, não se regenera. É o caso das células, né, nervosas, os neurônios. Só é você lembrar, uma pessoa que tem lesão de medula espinhal, coluna aqui, ó, uma pancada, lesionou a coluna, caiu do cavalo, sofreu um acidente, foi atropelado por um carro, pegou nas costas e rompeu a medula. Então, quando você rompe essa medula, se você a pancada só causou uma lesão celular, a célula não morreu, você fica paralítico, mas com o tempo, com a medicação, com antibiótico e com fisioterapia, você volta a andar. Mas, se a lesão causar morte celular, o que acontece? O tecido e a célula morrer, o impulso nervoso não passa mais, a célula não se regenera nem se reproduz. E você vai ficar paralítico, paraplégico, tetraplégico pro resto da sua vida. Ok? São permanentes as células nervosas, os neurônios e as células musculares estriadas. Essas células dos músculos aqui. Por isso que um atleta, um jogador de futebol ou de outro esporte, quando tem uma fisgada na coxa, ele não alonga direito, só vive retornando ao departamento médico do clube, sai no jogo sempre com lesão. Muitas vezes essa lesão, pelo excesso de trabalho, ele não recuperou ainda, volta a jogar, e se essa lesão ela for morte celular dessas células, não se regenera. Ele vai perder a função, vai mancar, vai ficar mancando por resto da vida, vai deixar de jogar. Aí é só para mostrar a vocês as imagens das células. As lábias são aquelas que duram pouco tempo, as hemácias, né? Hemácias do nosso sangue, ela dura em torno de 120 dias. E são, né, destruídas e novas não são formadas na medula óssea, né, do vermelho dos ossos. Os óvulos, as hemácias, os espermatozoides, né? A mulher, óvulos, que eu digo, aquele quando ele está maduro, né? A mulher, ela guarda, ela já nasce com todos os óvulos dela, mas estão todos imaturos. Mas a partir do momento que elas amadurecem um a cada mês, esse óvulo dura poucos dias no corpo dela, até ser fecundado ou não. Se não for fecundado, ele morre e desce para a menstruação. Né? As estáveis, as células do fígado, hepatócitos, conjuntivas, células da derme, abaixo da pele, segunda camada da pele. Os osteócitos são células ósseas. Elas demoram mais tempo, podem se reproduzir e podem se regenerar, mas dura mais tempo. E as perenes, ou perene é a mesma coisa que permanentes, viu, gente? São os neurônios, né? Os miócitos, o músculo cardíaco e as células musculares estriadas, ligadas aos músculos estriados. Aí só para esse texto aí para vocês, muito mais fatores que influenciaram na reparação. Mesma coisa, células lábeas, aquelas estáveis e permanentes ou perenes, que a gente falou há pouco tempo. Só para vocês lerem depois e ajudarem a aprofundar o estudo. Aí é uma imagem de uma célula animal. Por que é uma célula animal, Djalma? Como é que a gente sabe? Cai muito em Enem. Células, para você identificar as estruturas que estão nela, saber se elas são animal, vegetal, bacteriana ou procarionte, né? Se elas são diferentes, qual a diferença e tudo mais. Já falamos na última aula, mas estou só mostrando a vocês aqui
né? Que é uma célula animal porque tem membrana plasmática, tá aqui, ó. Ou parede celular, aqui ela. Vixe, mas vamos ver aqui. Vamos procurar. Se tiver núcleo... Ah, não, desculpa, pessoal. Essa célula aqui é uma célula vegetal. Parede celular tem a célula vegetal, a membrana plasmática está ali dentro, ó, amarelinha. E aqui tem, o que é que indica que ela é uma célula vegetal? Está aqui, essa estrutura aqui, chamada de cloroplasto. Já falamos na atividade passada e na aula anterior, né? Cloroplastos são as organelas que têm DNA próprio, que realizam a fotossíntese. Então, se tem cloroplasto aí dentro, sem dúvida. Olha aí dentro, bem grandão aí, ó, um saco bem grande azul, são vacúolos. Normalmente é de suco celular, é que armazena água. Ok? Show. Então, essa célula aqui, me desculpa, eu coloquei até essa célula aqui, eu nem olhei direito quando eu copiei, pensando até que era uma célula realmente animal, mas ela é vegetal, por conta da parede celular por fora da membrana plasmática. Se fosse animal, só tinha membrana plasmática e não tinha cloroplasto, certo? Essa aqui é uma célula, vamos lá, Ximaria, gostar de cloroplasto, botei outra. Aqui tem cloroplastos também, parede celular e membrana plasmática. Então, também é uma célula vegetal. Aqui, outra célula danada vegetal. Aqui, ó, os cloroplastos, já, quando ele tem esse formatinho, a gente sabe logo que é parede celular dela. Aqui é o espaço de outra célula, aqui de outra célula, também juntos. Os cloroplastos aqui, já sei que são de células vegetais. E aqui, sim, a célula animal e a célula vegetal, elas são células eucariontes. Por quê? Porque o núcleo, aqui o núcleo tem a membrana chamada de carioteca. Se tem a carioteca, essas células são eucariontes. Tem carioteca aqui também, em volta do núcleo, eucarionte. Tem carioteca em volta do núcleo, eucarionte. E as células procariontes são aquelas que não têm carioteca em volta do núcleo. Aqui, meio roxo no meio, é o DNA, é o material genético. Ele não está protegido por uma carioteca, ele não tem uma membrana em volta. Ele está solto dentro do citoplasma. Então, se não tem carioteca, não tem núcleo, essa célula é chamada de procarionte. Não ter núcleo não quer dizer que não tem material genético, viu, gente? Cuidado. Pegadinha, viu? Já vi uma questão passada aí numa atividade que dizia: cuidado, não tem núcleo individualizado, protegido por uma carioteca. Mas o material genético tem, está dentro do citoplasma solto aí, ó, roxo. Certo? É uma célula de uma bactéria. Aí aquela diferença entre célula animal e vegetal, já falei a vocês, né? Presença de... Ó, todos os seres vivos são formados por células, mas elas não são todas iguais. Células animais e vegetais têm diferença, que a gente já falou, né? Principalmente a parede celular na célula vegetal, por fora da membrana plasmática. E a presença de cloroplastos, certo? Citologia é o campo da biologia que estuda as células. Célula é a menor unidade estrutural básica de um ser vivo. Foi descoberto em 67 pelo inglês Robert Hooke, que observava uma célula de cortiça, pedaço de cortiça, tecido vegetal morto, usando o microscópio dele rudimentar. Já falamos dos tipos de célula, né? Procariontes e eucariontes. Diferença entre procariontes e eucariontes, já disse, né? Vamos lá. Aqui uma bactéria e do outro lado os procariontes, que seriam os eucariontes. Nós temos células eucariontes, animais, né? Uma célula procarionte, diferença. Vou perguntar na atividade, diferencie célula procarionte de eucarionte, como a gente já fez no passado, mas vamos fazer de novo. As procariontes não têm membrana nuclear, pronto, ou carioteca. A célula eucarionte tem membrana celular nuclear. Então, de cara já é a resposta da atividade já, se o cara perguntar. Principal diferença entre célula procarionte e eucarionte. A procarionte não tem carioteca, membrana nuclear. E a célula eucarionte tem carioteca e nucleolo. Célula procarionte não tem organelas com membranas, né? Células eucarióticas, grande variedade de organelas com membranas. A fotossíntese e a respiração celular ocorrem em membranas, na célula da bactéria. A fotossíntese ocorre nos cloroplastos e a respiração celular ocorre nas mitocôndrias. Outra diferença. Células procariontes são as células mais antigas do planeta. E todas as bactérias são constituídas por células procariontes. Show de bola.
Outra forma de perguntar essa diferença. Animal, vegetal e procarionte. Né? Quem tem núcleo, a primeira característica, ter presença de núcleo individualizado com carioteca. A animal tem, a vegetal tem. A procarionte não tem. Presença de mitocôndria, onde acontece a produção de energia da célula. Respiração celular, que a gente chama. A animal tem, a vegetal tem. A célula procarionte não tem. Essa energia é produzida nas membranas. Cloroplastos, que é aquela organela que produz, que realiza fotossíntese. Não tem na animal, não tem, e tem na vegetal. Não tem na célula procarionte. Certo? Parede celular ou parede celulósica não tem na célula animal, tem na vegetal e tem na procarionte. A diferença delas duas é que na procarionte ela é feita de um material diferente da celulose. A célula vegetal, a parede celular, ela é feita de celulose, que é um polissacarídeo, que a gente já estudou aqui, certo? Parecido com um amido. A procarionte, né, já é outro material diferente. Aí as duas têm parede celular. A parede celular é uma membrana externa por fora da membrana plasmática. Então as duas têm, célula animal não tem. Mas a célula animal tem uma proteção extra por fora, chamada de glicocálix. Esse glicocálix é como se fosse um emaranhado de estrutura de fibras que envolve a célula além da membrana, mas não é uma parede celular. Cuidado! Glicocálix não é parede celular na célula animal. E os vacúolos, eles estão presentes na célula animal, só que eles são pequenos, e na célula vegetal eles são grandes, porque eles armazenam grande quantidade de água. Célula procarionte não tem vacúolo, porque vacúolo é uma organela membranosa, e não tem organela membranosa na célula procarionte. Não colocaram aí, mas a célula procarionte ela tem ribossomos, como na vegetal e no animal. Aí a gente vai direto para a membrana plasmática. A membrana plasmática é uma das membranas que envolve as células. É a única que está presente em todas as células vivas existentes. Animal tem? Tem. Vegetal tem? Tem. Bactéria tem? Tem. Procarionte tem. Fungo tem? Tem. Protozoário tem? Tem. Todas as células têm. A diferença é que algumas células têm só ela, como as nossas células animais e a dos fungos e protozoários, nós só temos a membrana plasmática. E tem algum envoltório por fora, mas não é membrana. É como eu falei do glicocálix na célula animal. A célula do fungo, célula fúngica, bicótica, ela tem uma proteção maior por fora de quitina, que é um polissacarídeo também, um carboidrato. Mas não é uma membrana. Certo? Aí o que eu posso dizer a vocês? E a célula... Existem células como a vegetal e a célula de uma bactéria, elas têm duas membranas. Sempre, se tiver uma, você já sabe que é a plasmática. Se tiver duas, a de dentro é a plasmática e a externa por fora é a parede celular. Ok? Antes, quando se estudavam, eu já disse que no início eu falei na teoria celular que para se ver a membrana, o núcleo é muito só em microscópio eletrônico. Para se ver a membrana plasmática, no microscópio óptico você vê o limite dele, o risco, onde ele está na célula. Aí eu estou vendo a célula no microscópio. Beleza, eu vejo a célula e vejo o limite onde está a membrana. Mas eu não vejo a estrutura, de que é formada a membrana, qual é a composição dela. Descobriu-se com o tempo que a membrana plasmática ela é formada por lipídios, fosfolipídios e proteínas. E colesterol, que é um lipídio também. Né? Em menor quantidade. Então, colesterol só existe em célula animal, como a gente já falou lá atrás, em química celular. Então, a célula tem lipídios e tem proteínas. A gente descobriu, na bioquímica, que algumas substâncias que atravessam a membrana atravessam através de lipídios. São lipossolúveis. E tem substâncias que atravessam proteínas especiais. Então, eles ficaram imaginando como é que danado fica misturado esses lipídios em camadas e essas proteínas.
Aí os dois carinhas, em 1935, a dupla Dawson e Daniele. Daniele é nome de mulher, mas no caso, lá na Itália, naquela região da Itália, Daniele é o homem. Né? Dawson e Daniele, dois carinhas, eles criaram, pensaram assim, sabiam que tinha lipídios e proteínas. Eles criaram o modelo sanduíche. Aí o modelo sanduíche era aí, tá aqui, ó. Esse primeiro modelo aqui é o sanduíche. Ele dizia, sempre lembre, você vai lembrar a partir de hoje, que os lipídios na membrana, eles têm duas regiões. Uma bolinha, como fosse o pirulito, a cabeça do pirulito, e as perninhas, como fosse o palito do pirulito, só que elas têm dois palitinhos, cada lipídio. Então, esses lipídios, ele diz que, como é o modelo sanduíche, parecia um sanduíche mesmo. Tem a carne no meio e tem o pão em cima e embaixo, né? Então, ele diz que o modelo sanduíche ele era formado por duas camadas de lipídio, né, no meio, como se fossem dois hambúrgueres, pronto, eram os lipídios. E os pães de cada lado eram as proteínas. Era desse jeito, modelo sanduíche. Certo? Que lindo, né? Só que isso daí não explicava como é que passava. Se as proteínas estavam em cima e embaixo, como é que ia passar as substâncias que atravessavam lipídios? Não tinha como. Tem que ter um lugar na membrana, algum lugar que passasse através de lipídio. Se tem proteína, como é que as substâncias que não passam proteína, só passam lipídio, elas iam atravessar? Aí foi aí que, em 1972, mais de 40 anos depois, quase 40 anos, Singer e Nicholson, dois carinhas também, criaram o modelo atual de membrana. Né? E depois, com a observação pelo microscópio eletrônico mais potente, foi comprovado que o modelo da membrana plasmática é chamado de mosaico fluido, como se fosse um quebra-cabeça. Aí, como era esse modelo? Ele teria, a maior parte da membrana era duas camadas de lipídios, espirulitos, em cima e embaixo, duas. Cabecinha para fora, para dentro. E as proteínas, elas estariam em forma de glóbulos, como fossem umas batatas, cravadas dentro dessas camadas aí, no meio. Então, isso explicaria como é que passaria. A maior parte da membrana era lipídio, aí as substâncias que atravessam o lipídio passavam através do lipídio para dentro e para fora. Entrava na célula, saía da célula. E as substâncias que passavam rapidamente através das proteínas, normalmente a maioria delas atravessava a membrana inteira. Então, as substâncias atravessavam a proteína e saíam ou entravam por ela para dentro da célula. Show de bola. OBS embaixo. Na década de 70, testes com enzimas fosfolipases, são enzimas que quebram fosfolipídios, e com aquecimento mostraram o modelo de sanduíche não era real, e criou-se o modelo atual, que é o modelo mosaico fluido. Tá aí de novo, as nossas queridas, as duas camadas de pirulito, que são os lipídios, aqui, ó, uma camada, cabeça, aqui, duas camadas. E no meio delas a gente vê aqui, passando, atravessando. Claro que algumas proteínas elas não atravessam, fica só cravada aqui, ó. Certo? Mas a maioria, importantes são essas aqui, azulzinha, que atravessam a membrana toda. Por exemplo, a glicose. Ela passa lentamente pelo lipídio, mas quando a gente precisa de muita glicose, a gente faz com que a glicose atravesse a membrana ou pelas proteínas. Existe uma proteína especial que atravessa ela, as permeases. Então, rapidamente a glicose, se for preciso dentro da célula, ela vai rapidinho através das proteínas, porque elas são mais difíceis de passar pelos lipídios. Ok? Aqui eu consigo ver, deixa eu ver, um é o quê? Glicoproteínas, são proteínas ligadas a glicídios, carboidratos. Nós temos dois aqui, glicolipídios, porque são glicídios, carboidratos ligados aos lipídios. Nós temos três proteínas integradas. Essas aqui são as que a gente atravessa as substâncias por ela. 4 nós temos aqui no meio, ó, bem amarelinho, uns risquinhos amarelos. São colesterol. São moléculas de colesterol. Só existe colesterol em célula animal. Quando a pessoa não pode comer muito colesterol, a gente indica a manteiga. Manteiga é de origem animal, no caso se vier do leite.
Mas a margarina vegetal, naturalmente, ela não tem colesterol, porque ela vem da célula da planta. Então, célula da planta, célula vegetal não tem colesterol. Certo? Ok, Bobs? Modelo, só falando da composição do modelo, na membrana, mosaico fluido de Singer e Nicholson, é uma bicamada de fosfolipídio, proteínas associadas, da estrutura e permeabilidade através delas. Colesterol também está presente, fosfolipídios, aumenta a rigidez da membrana, fica mais rígida, mais durinha. Né? Ok. Nossa próxima aula vai ser sobre membranas, né? Transporte através de membrana, vamos falar de difusão simples, facilitada, osmose, transporte através da membrana, transporte passivo, ativo. Aí eu vou começar falando de soluto, solvente, essas coisas aí. Por isso que eu falei no início agora da membrana. Então, chegue lá no nosso Classroom, na nossa atividade, onde eu vou deixar esse vídeo da aula. Vocês podem pegar a atividade da semana, tem até meio-dia, de 7 a meio-dia para responder. Como eu disse nos outros vídeos das outras turmas, tenho responsabilidade. Tem gente que está usando o vídeo, né? Como é de 7 a meio-dia, está acordando de 10, 11 horas, aí está com conversinha, não estou falando todo mundo, mas que não justifica o direito. Eu não posso julgar, mas também eu não vou atrás. Mas tem gente que está fazendo isso de raceio. Algumas pessoas me disseram, tem gente que está acordando tarde e está dando a desculpa que o celular não está prestando, que a internet está caindo, que não conseguiu ver o vídeo, de abrir. Aconteceu já algumas vezes, mas eu estou me certificando, de vendo tudo direitinho. Então, acordem de 7 horas, assistam a aula inteira, depois peguem a atividade e vão fazer, responder. Tem até meio-dia, não dou 1 minuto a mais, certo? Não estou sendo injusto nem grosseiro, mas está acontecendo. Não mandem lá imagem de foto, imagem, arquivo para o meu WhatsApp, que meu celular não suporta mais. Muita gente estava mandando, mesmo eu dizendo que é para entregar lá no Classroom. Façam, entreguem lá. Né? Façam cedo que dá tempo. Certo? Quem não aprendeu ainda a lidar com mandar o arquivo de volta, lá embaixo da atividade, abaixo, onde antes dos comentários tem assim, tem um clipezinho, enviar. Aí esse clipe, você clica nele, tem um bocado de coisa que você pode enviar. Tem link para vídeo, de YouTube, que eu costumo mandar para vocês também, lembram? E tem lá embaixo, tem arquivo. Qualquer coisa do celular ou do PC, você manda por ali. Não precisa mandar um, depois o outro, não. Você abre, quando você abre, aí, primeiro você baixa todos eles lá, depois manda para o entregar. Então é fácil de fazer, não tem desculpinha, vamos trabalhar. Repito, não estou julgando todo mundo. Sei que teve gente que realmente teve problema com a internet, mas há muita gente que eu estou sabendo já, que os coleguinhas nos falam, né, no privado, que não estão entregando, dando desculpinha de que acordou tarde, que foi não sei para onde. Então, façam. Tem gente aí, mas Natália, vai para o dentista, mas ela me entrega antes de meu dia. Vai para o dentista, mas ela é a primeira que entrega do primeiro ano, da primeira série. Então, ok? Bom dia, boa tarde, boa noite. E uma boa aula e uma boa atividade. Até a próxima, se Deus quiser.